O que é racionalidade? Quando a fé é racional? Depois da vinheta, eu quero falar com você sobre essas duas perguntas. Fique aí. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao meu canal, Ministério Ricardo Santos. Continuando aí uma série de estudos que estamos realizando acerca dos primeiros capítulos do livro de Gênesis, sobre a origem do ser humano e da raça humana. Hoje eu quero falar com você sobre alguns atributos do ser humano e começar este vídeo falando sobre a racionalidade, o homem como ser racional. Deus criou o homem à imagem e semelhança e a racionalidade é um componente crucial para distinguir o ser humano dos outros seres que Deus criou. Não somente como uma ferramenta para o conhecimento, como também para tudo aquilo que envolve este ser pensante, a racionalidade é fundamental para a compreensão da existência do homem e da sua relação para com Deus. O termo racionalidade ou racional, vem do latim rationalis, significando capaz de raciocinar corretamente. Alguém é racional quando tem certeza da lucidez sobre aquilo que pensa e diz, bem como aquilo que faz. Quando sabe os motivos que ele pode ou não fazer uma ação. Uma coisa, um fato, um acontecimento são racionais quando podemos determinar a causa realmente que produz ou que os produziu. É muito conhecida a frase do filósofo francês Blaise Pascal, que ele diz: o coração tem razões que a razão desconhece. Nesta frase, as palavras razões e razão não têm o mesmo significado. Razões são os motivos do coração, enquanto razão é algo que difere do coração. O coração é o nome que damos às emoções e às paixões, enquanto a razão é o nome que damos ao pensamento ou à inteligência como atividade de conhecimento. Ao dizer que o coração tem suas próprias razões, Pascal afirma que as emoções, os sentimentos e as paixões possuem causas ou motivos de muito do que fazemos, dizemos, queremos ou sentimos. Quando ele diz que a razão desconhece as razões do coração, Pascal afirma que o pensamento ou o conhecimento intelectual é diferente das paixões e dos sentimentos. Existem dois sentidos importantes da racionalidade que são relevantes para a questão principal deste estudo. A racionalidade no que você acredita, ou seja, a crença, e a racionalidade naquilo que você faz, a prática. Aquilo que você acredita como crença será aquilo que você também irá praticar, ou seja, aquilo que você irá vivenciar, experimentar no seu dia a dia. Mas quando que a fé é racional, afinal de contas? Então, algumas preliminares para nós podermos aqui entender quando a fé é racional. Quando me refiro à fé, não falo apenas no âmbito religioso, mas também no âmbito mundano. A fé é aquilo que pode você acreditar em um amigo ou algum acontecimento, isso a fé intelectual, como também a fé religiosa, que é a fé espiritual que a pessoa possui naquilo que Deus faz, fala ou determina para que ele possa fazer. Então,
nesse aspecto de fé racional, nós temos aí a pessoa que acredita e ela acredita sem nenhuma evidência, sem nenhuma prova concludente, e existe aquela pessoa que acredita e que busca provas ou busca aí evidências daquilo que ela vai reivindicar, daquilo que ela vai acreditar. Então a fé que as pessoas possuem, elas têm aí 3 dimensões. Ela tem a fé intelectual ou racional, ela tem a fé espiritual, que não precisa de evidências, de prova, ela crê exclusivamente e essencialmente, e existe a fé que é a fé emocional. Ela acredita baseado em suas emoções, em suas experiências emotivas, em seus sentimentos. Quando falamos que a fé está ligada a uma ação, esta fé ela está em um patamar de reivindicação em que a pessoa está disposta a correr riscos por esta reivindicação. Ela entende que precisa ou ela pode confiar em uma pessoa. Ela pode confiar em um ser. Então, a fé é aquilo que a pessoa tem, é aquilo que ela possui e que ela pode correr qualquer risco crendo naquilo que ela está reivindicando. É claro que a Bíblia define a fé, na carta aos Hebreus, como um firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera. Então esta fé é aquilo que vai guiar a pessoa em uma determinada ação que ela faz ou uma determinada escolha. A fé está ligada à ação no que diz respeito à prática. Se ela diz que acredita, se ela diz que tem realmente fé, suas obras têm que estar de acordo com aquilo que ela reivindica, ou seja, aquilo que ela tem fé. Nos evangelhos, por exemplo, nas narrativas acerca do ministério de Jesus, os chamados que ele fez, um exemplo, por exemplo, é Simão Pedro, que deixou a sua função, juntamente com seu irmão André, deixou a sua posição, o seu ofício de pescador, largando tudo ali para seguir Jesus. Esta fé é uma fé de reivindicação, ou seja, eles acreditaram no chamado de Jesus, eles acreditaram na palavra de Jesus, eles acreditaram na pessoa de Jesus e seguiram Jesus até o fim. Obviamente que quando digo aqui o fim, não que eles foram lá e morreram, foram crucificados juntamente com Jesus, mas que seguiram até o momento da morte, até o momento que ali eles abandonaram com medo de serem crucificados juntamente com Jesus. Então, esta fé, ela tem aí 2 elementos principais quando dizemos que a fé ela é e deve ser racional. Ela tem a crença e ela tem a ação. É importante, então, retornarmos no que diz respeito à racionalidade no que você acredita e a racionalidade no que você faz ou pratica. A racionalidade no que você acredita é aquilo como crença que está fundamentado na existência humana. O ser humano, ele já nasce, ele cresce com a essência da existência de Deus. Ele tem noção, ele tem conhecimento, ele tem um sentido próprio de que Deus existe.
embora que ele possa negar com ações ou palavras, mas em sua natureza existe a necessidade, existe aí o alvo e a crença de que Deus existe. Esta é a racionalidade no que acreditamos. No que diz respeito à racionalidade no que você faz, esta crença tem que ser guiada pelas obras. Aquilo que eu faço, aquilo que eu escolho, decido, tem que estar embasado naquilo que eu acredito. A fé não é uma crença sem evidência ou motivo. Se acreditamos em Deus, existem evidências dessa crença. Não apenas científicas, e tirando aqui os elementos científicos, mas principalmente no que diz respeito à experiência. A maior prova da existência de Deus é quando experimentamos Deus em nossas vidas. Não é elementos científicos, filosóficos que vai determinar e conduzir a fé na existência de Deus, mas sim a nossa experiência, e experiência particular, experiência pessoal, para sim podermos ter plena certeza de que estamos crendo e falarmos daquilo que cremos. Para ter fé em Deus, então, é uma reivindicação, e devemos estar dispostos a assumir isso no que diz respeito à possibilidade de que em algum momento haverá elementos argumentativos que vão distorcer, que vão fazer desacreditarmos na existência de Deus. Em algum momento haverá pessoas, haverá entidades, haverá grupos, haverá cientistas, filósofos, pessoas que vão usar o argumento inverso para querer ou inculcar em nossa mente que Deus não existe. E daí então a fé ela tem que ser colocada em prática, ela tem que aparecer como reivindicação e corrermos o risco de que Deus existe e não pode ser negado a existência de Deus. Concluo então este vídeo com um pensamento, uma frase de um célebre bispo de Cantuária chamado Anselmo de Aosta, filósofo e bispo medieval que viveu entre os séculos 11 e 12, e ele diz uma frase espetacular, e quero encerrar este vídeo com esta frase. Ele diz: não busco entender a fim de poder crer, mas creio a fim de poder entender. Por isso, eu também creio que a não ser que eu creia, não poderei entender. Ele está dizendo basicamente isto. Eu não preciso primeiro entender para crer. Ao contrário, eu preciso crer para poder entender. Se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva no canal e até o próximo estudo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e a sua casa.